Olá, eu sou Camila Rambo. Oi, eu sou Sara Helena e nós estamos aqui no Elas Geram Podcast com mais uma amiga muito especial, muito querida, parceira de trabalho e que vai se apresentar. Então, eu sou Luana, eu sou enfermeira formada há 11 anos, sou enfermeira obstetra, hoje eu atuo na área da obstetrícia, pediatria, neonatologia. Trabalho com algumas terapias holísticas que complementam aí tanto o meu trabalho quanto fora dele. E a gente gosta de começar pelo começo. Viu? Onde Luana nasceu? Quem é pai e mãe? Como chegou até aqui? Vamos lá no começo. Então, eu sou nascida no interior do Paraná, Laranjeiras do Sul, minha cidade natal. Os meus pais são José e Maristela, meus pais adotivos. Então, a minha história começa lá atrás. Minha mãe adotiva, Sirlene, e meu pai Evaristo, né? Na época, né? Eles não conseguiram, né? Ela não tinha condições de me criar, dentre as diversidades da vida, né? E fui parar nessa família tão amorosa e tão dedicada, aonde eu consegui me desenvolver e ser quem eu sou hoje, né? Então, eu sou muito grata por cada pedacinho da minha história. Te acolheram bem. Me acolheram perfeitamente. E interessante que essa parte da minha história me gerou o interesse no que eu faço hoje. Porque eu percebi que eu tinha alguns traumas que não eram meus, que vinham das gerações anteriores e que o momento do parto também tinha medos, fobias, que minha mãe, depois, né, eu conheci ela mais velha, ela acabou me contando e fazia um sentido. Eu falava, entendi. Ela contou como foi o parto. E o parto e a gestação dela. Então eu vi que algumas memórias, alguns medos, algumas travas que eu tinha não eram minhas mesmo, eram decorrentes daquilo. Daí eu vi a importância do nascer saudável, de ser recebido de uma forma leve nessa vida. Se tu se sentir confortável, quiser citar algumas vezes para as pessoas entenderem melhor, é uma informação bem importante, né? A gente trabalha justamente bem nesse sentido de levar as biografias e ao mesmo tempo também levar conteúdo para quem está gestando, para quem vai gestar aí, para quem está acompanhando esse processo. Sim, História de vida são experiências, né, somadas. Exatamente. Então, coisa desde o mais simples, assim, eu nunca tive medo de altura. Mas eu chegava, eu ficava tonta. Eu falava, mas não tô entendendo. Eu queria, né, eu pular de paraquedas, viajar de avião. Eu sentia uma sensação estranha no meu corpo, que não fazia sentido com o que passava na minha mente. Quando eu conheci ela, que a gente conversou, ela, né, era jovem, ela era uma menina quando ela engravidou de mim, né? Ela tinha quantos anos? Acho que 16, 17. Então, ela falava que ela, né, não tinha nem noção, né? Barriguda lá, não tinha contado pra ninguém a gravidez. Subia no topo das árvores, não sei o quê. Ele falava, sabe aquele gelinho que sentia? Eu falei que eu fui começando a entender. E algumas coisas que também ela passou de agressões físicas durante a gravidez. Então, tinha alguns toques, carinhos ou afeto que me geravam uma sensação muito grande de sufocamento. De sufocamento mesmo, como se alguém estivesse pressionando a minha garganta. E não fazia sentido nenhum. Até que ela me contou uma passagem que num determinado momento, ela grávida de mim, aconteceu um episódio onde ela foi sufocada. Daí eu comecei a entender, então eu comecei a assimilar. Então eu tinha problemas de me relacionar, né, principalmente intimamente com pessoas, porque essa proximidade me causava um pouco de desconforto. E tem lógico também, né, a questão do abandono, das primeiras horas, de todo aquele vucu-vucu que deu, né? Sim. Então, tudo isso, sabe? Então, eu comecei a perceber. Eu tenho 35 anos e eu venho me trabalhando desde os 15, 16. Eu ia te perguntar com quantos anos tu conheceu ela? Eu conheci ela com 15 anos, mas os meus pais, por eles serem professores, então eles buscavam muito conhecimento. Então, eu ia em psicóloga desde pequena, então, né, eu sempre fui trabalhando essas questões e nunca foi escondido o fato de eu sempre ser foi adotiva. transparente. Ai, que bom. Nunca. A diferença, né, quando é Isso. assim, né? Sim. Todo mundo evolui. Exatamente. E eu percebi que daí eu vi eles fazendo com a minha irmã, né? Desde bebezinho. Chegar, né? Minha irmã chegou e ela fez igual comigo, né? A minha mãe adotiva, ela sempre contando. Porque você veio do coração, você veio da barriga de outra mãe. Nossa, eles adotaram duas. Ai, que lindo. Veio da barriga de outra mãe, porque muito amor e não sei o quê. Então, nunca teve uma data. Eu fiquei sabendo de determinado momento. Então, eu sempre soube. Então, eu vi que esse fato deles terem levado essa situação dessa maneira foi muita contribuição
pra Pra ser ter o leve pra mim. autodesenvolvimento. E construindo a tua história já sabendo, Já você não teve sabendo. esse descobrir, né? Isso, Não, é exatamente. isso. Então- Sabe com que tá lidando ao menos um pouco, né? Porque às vezes a gente percebe e isso, um né? carinho, né? Porque como a gente te ouve falar, né? Às vezes alguns filhos também, claro, cada um com a sua história, mas assim, de que meus pais não tiveram condições e outra família pôde acolher. E eu consigo conviver com todos de uma maneira positiva, Sim, né? hoje Porque eu o mais digo- importante era cuidar de você de alguma maneira. Exatamente. É que assim, olhando para a visão da constelação familiar, os pais, né, biológicos, eles me deram a vida. Então, nada vai pagar isso. Então, tipo, eu não posso mais exigir mais nada. Mas é a coisa mais grandiosa que tem. lindo. Então, eu estar aqui, não importa as circunstâncias que foram. Né? Exato. A vida chegou até mim. Então, Você sentiu essa força que te trouxe, isso. né? Então, eu sou muito grata Por meio deles, né? pela vida ter chegado até mim. Então, tudo que aconteceu fez parte da minha história, do meu caminho, que me trouxe e fez quem eu sou hoje. Daí ter sido cuidada por uma outra família, também com outros, né, com valores, com responsabilidade, com muito afeto, às vezes até demais, e muito carinho, assim, me formou o ser humano que eu faz sou parte de hoje, você, e esse olhar. Então eu consigo, e meus pais adotivos, eles nunca julgaram, né, minha Os mãe. teus pais biológicos. Nunca, sempre tipo com amor, tanto que quando eu conheci minha mãe biológica, lógico, né, no começo é estranho porque é uma pessoa que você conheceu, mas você não conviveu. A minha mãe adotiva que falava, você ligou pra tua mãe? Que engraçado. Ela que me estimulava, e sabe, e conversa, isso. E recebia, né, acabaram ficando amigas, já se conheciam antes, né? Se olha que conheciam, legal. mas não eram próximas, então... Era da mesma cidade. Era ali. da mesma cidade, tanto que hoje minha mãe biológica mora aqui pertinho de mim, e quando vai pro Paraná, vai visitar a minha mãe adotiva. Tipo, Ou seja, a família cresceu. Sim, virou uma grande família, em vez que lindo isso. de dividir, agregou. Então eu acho que é essa grande Quando a gente virada. coloca, né? Quando a gente expressa, quando a gente conta, né? Fala a verdade, né? Não esconde, não omite, não mente. Né? As famílias ficam mais saudáveis, né? E nossa, eles super à frente do tempo, assim, né? Porque a constelação trabalha muito isso, assim, né? Dos pais que recebem, eles recebem um presente. Então, eles são gratos a esses pais biológicos, né? E às vezes a gente vê, se os pais que recebem não conseguem fazer isso pro filho que vai estar ali, imagina quão difícil é, assim, né? Agora, se todo mundo tem esse sentimento, trabalha tudo isso, isso acaba tendo esse amor compartilhado entre todos, né? Exatamente, porque queira ou não, eu sou 50% meu pai biológico e minha mãe biológica. Então, se eles renegassem, eles iam estar me renegando também, por mais que não diretamente, então ia ficar contraditório, né? Então, às vezes, é umas pequenas viradas de chaves que a gente no dia a dia não percebe. Então, por isso, consciência, né? Em cada ação que a gente Ainda faz bem que no tem nosso aí, dia. né, as terapias, pra gente poder trabalhar isso, vem o estudo da psicologia, de tudo, desse comportamento humano, de olhar, né, fazer vários estudos, várias observações pro ser humano para poder concluir essas coisas e ajudar no nosso caminho aí, né? Exatamente. E daí eu percebo que a gestação, o parto e o primeiro momento do parto, ele é muito importante. Então, já era um chamado da minha vida, um propósito da minha alma, trabalhar com isso. E daí, com a minha história, é uma missão, tipo, E quando é que tu se deu conta, assim, que tu foi sentindo, isso tá me chamando, assim, porque às vezes agora que a gente já tem mais idade, pra mim é assim, às vezes eu lembro de uma memória e falo, nossa, na adolescência eu pensei isso, aquele dia aconteceu aquilo, me chamou a atenção, eu nem tinha ideia, mas olhando agora a minha linha biográfica, eu já sei que era um sinalzinho, assim, então, de repente, algumas memórias que tu tem. eu tenho uma memória bem forte, até foi uma novela, eu não lembro o nome da novela, mas eu lembro de um pé de manga enorme e a mulher parindo embaixo daquele pé de manga. Gente, eu devia ter o quê? 5, 6 anos no máximo. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Então eu brincava, eu não brincava de ser mãe, eu brincava de parir. Eu não sabia nem como que fazia nenê, né? Mas eu brincava de parir, colocava uma almofada na barriga e me acrocava brincava de parir. Eu achava a coisa mais linda. Então eu realmente, num parto, eu fico emocionada, porque eu acho, é o ápice de tudo. Não, e se isso já veio na infância, a gente já vai enxergando a missão. Incrível. Exatamente. Daí, meu primeiro parto, eu já era enfermeira formada, trabalhava no hospital, e meu primeiro parto aconteceu assim de...
rápido, assim, eu cheguei, fui a primeira a chegar no quarto, a mulher teve um parto a jato, né? E tava nascendo. E eu falei, meu Deus, e agora? É o primeiro. Puxa, empurro, o que eu faço? Falei, só vou segurar. E é exatamente isso, eu só parei e ele veio, falei, gente, ele nasce sozinho, né? Que legal. Então foi assim, daí aquilo brilhantou, né? Parece que o meu coração foi... Juntou lá com aquela brincadeira da criança e falou assim, nossa, é verdade. É legal. Mas você já era, na época, enfermeira obstetra? Não, eu não era enfermeira Só obstetra. enfermeira. Não. E você trabalhava lá no hospital? Eu trabalhava no hospital na minha cidade, né? Imagina, aqui é 10, 11 anos atrás. Então tinha um enfermeiro pro hospital inteiro. Então era assim, e era uma cidade pequena, é uma cidade pequena. Então tanto que tinha plantões. Numa semana todas as gestantes ganhavam no hospital, no outro todas iam pro outro, iam intercalando, sabe? Então eu comecei a ver muito parto. E era poucos médicos, né? Na cidade acho que tinha Acaba 2 fazendo mais de uma obstetras. função, né? Quando o hospital é pequeno, Isso. cidade menor. Então, pro hospital inteiro tinha um médico obstetra na época, ou 2, não tenho bem a recordação. Mas, então, a gente acompanhava muito, o enfermeiro era muito atuante, e a gente aprendia tudo. Então, já... Não era Começou só um na estágio parte aí. do... Não Comecei, era só na... foi ao contrário, eu aprendi, Foi ganhar gostei, experiência ali. e daí depois eu Procurou. fui atrás eu já fazia Da formação, partos né? ali, Tá. e daí eu fui atrás da formação, pra regularizar, né, deixar tudo certinho. Ai, que legal. E também já foi crescendo. Que bom também né? ter a chance de ter essa prática ali no hospital, de poder acompanhar, tá sendo assistida ali no teu trabalho, pra te só firmar mais uma vez esse passo e aí procurar a formação. Tu já foi sabendo o que tu Não, queria, foi na né? certeza, Pelo gosto. assim, foi só pra é pegar bem o importante. título mesmo, porque eu não tinha sombra de E a dúvidas. experiência é uma outra faculdade, né? A experiência, ou ali, né? Tu vê. Não, eu aprendi assim, imagina, as técnicas que trabalhavam comigo na época, elas tinham 25 anos de serviço, então era... E aquela uma coisa que a gente tá trazendo muito à tona de volta, que é aquela parteria ancestral, onde que a mulher mesmo é protagonista, que é justamente como a gente trabalha e o que a gente fala, né? Em hospital menor, geralmente tem muito isso, assim, né? Eu sou de Rio do Sul também, tem parente lá em Laranjeiras do Sul, depois nós vamos trocar figurinhas, vocês devem se conhecer, por parte do meu marido. Mas eu nasci em Rio do Sul também, então também era uma maternidade menor, né? E todo mundo conhece o médico da cidade, ele passa daquela olhada, mas as enfermeiras ajudam muito, né? Assistem muito, assim, elas estão até mais presentes que geralmente que o obstetra, né? Em hospital menor, cidade menor. Não, é uma escola, né? Nossa, só tenho gratidão, assim. Parece que eu vejo, assim, hoje olhando da onde eu estou, que eu olho pra trás na minha caminhada, assim, eu sou muito abençoada por cada pessoa, assim, cada conexão, cada pessoa que me incentivou, Eu lembro a primeira vez que eu vi um vídeo, imagina, 10 anos atrás, numa cidade do interior, eu queria fazer massagem nas gestantes. Daí tinha uma médica, a doutora Tânia. E ela foi a primeira obstetra a deixar eu fazer a dita da massagem nas gestantes. Tem que sabe? ser alguém corajoso, né? À frente do tempo. Então, assim, não, ser iluminado, né? Então, daí dava um tempinho ali no vulco-vulco do plantão e eu ia lá, massagear a gestante e vendo, incentivando. Então eu já tinha por mais que eu não tinha o conhecimento na época, mas eu já tinha aquele instinto de... Intuitivo, né? Tem algo do que chama toque. ali. Tinha lá uma mão de doula já também. Já tinha um uma bocadinho. coisa, tinha não? uma pegadinha. Então eu sempre estava buscando isso. Daí, por causa dos partos, me surgiu também o interesse da neonatologia, né? Que eu acho que é muito junto, né? Se precisar, para ter aquela segurança. Então, e assim foi indo os meus passos. E a neonatologia, fala um pouquinho pra gente dela, assim, o que né? Porque, por exemplo, o bebê nasceu e aí... São os primeiros atendimentos, os primeiros cuidados com o bebê. Né, que dentro do hospital o pediatra faz e, né, um parto domiciliar ou, né, se precisar, o enfermeiro sabe fazer. Então eu sempre fui dessa, tipo, por mais que tenha quem faça, eu quero saber também, porque se precisar, eu sei fazer. Então eu sempre busquei o conhecimento com esse intuito. Posso não precisar. Mas se eu precisar, eu quero saber o que eu tô fazendo, né? Ainda mais que é uma vida. E esse interesse também, né? A chance de aprender algo a mais, né? Não. Poxa, eu tô aqui, tô vendo tudo Exatamente. E que nem eu falei, né? Esse hospital lá, as pessoas, né? Os médicos eram muito abertos, muito humanos. Então, eles não tinham uma restrição, medo, vamos dizer, né? de ensinar.
Então eles explicavam, e eu sempre fui muito questionadora, né? Queria entender Buscadora. isso e aquilo. legal. E eles iam explicando e aquilo ia me instigando cada vez mais. Então eu queria, daí eu procurava literatura, daí eu voltava com mais perguntas e assim fui me desenvolvendo. Então eu sempre fui. E aí a nanotologia, então, por exemplo, aquela nota que a gente conhece, né? Uau. Me atualizem, gente, os meus já estão com 9 e 7 anos, pode ser que já mudou alguma coisa. Mas é isso, assim. É, o Apgar, né? Toda a primeira avaliação do bebê, né? Tanto vitalidade, então a primeira avaliação e também a puericultura depois, né? Ah, o próprio cuidado que próprio vem. cuidado seguinte, não só né? aqui nas primeiras Nas horas, primeiras também nas horas, primeiras. tanto urgência e emergência também, Sim, né? A gente se ele vier aprende com alguma questão. Isso, se acaso precisar, como intervir. E também o cuidado pós, né? As Ver o primeiras tônus, né? horas. Na hora, ver a corzinha. Sim, tudo que ele isso, né, chega, que- quanto tempo demora pra chorar, tudo isso já vai na nota. Mal chegou, já Exato. tem uma notinha pra... Exato. né? E aí já tem uma coisa Pra vida. interessante, né? Porque quando a gente vai para o parto humanizado, a consciência dessa avaliação já é diferente assim, dentro do hospital, do profissional mais normal, né? Tem essa questão de pegar, de já... Né? Tem essa diferença, né? Tem, não, e foi mudando muito, né? Antes a gente tinha consciência que o bebê nascia, ele tinha que chorar. Então se ele não chorava, era... Alguém fazia ele chorar. Além A da saúde prova, estava tem no choro. E a Tá gente só apanhando, né? respirava aliviado quando ele abria a boca, né? Tá. Pensa. Uhum, então é. Que recepção, né? Todo mundo ali, né? A ideia é que tinha que chorar pra estar bem, expandir né? o pulmão, então tinha essa... Daí com né, o decorrer, por isso que não tem necessidade. Não, é bom a gente ir atualizando, né? Pra quem não teve ainda, pra quem já teve, porque os meus já passaram. E também, como eu fui pela equipe, a gente nem questiona, as coisas vão acontecendo, são muito bem conduzidas, né? Hoje já não precisa, né? Lógico. Ele vai sozinho. Primeiro que ele tá tem essa questão. Nascia antes e já era cortado o cordão, né? Sim. Então já parava o suporte de oxigênio. Então ele precisava olha que respirar rápido. Então hoje, como o fato Se do bebê deixa. sai, não tem aquela pressa, né? É esperado Cortar. o cordão parar de pulsar. Então ele tá recebendo oxigênio ainda. Olha só. E ele né? pode fazer falando essa isso transição, agora, né? tô falando isso, até parece lógico, né? Quantos anos pra se estudar e isso, descobrir e Então chegar daí nisso. o que acontece? Então ele tem o tempinho dele, porque ele acabou de chegar ele também, ele tava ali, né, no mundinho dele. Peixinho, né? Mundo peixinho. Isso. Daí ele sai, então ele vai, opa, tudo estranho, temperatura estranha, então ele vai se chegando mesmo no mundo, né? Então ele tem o tempinho dele. Então Vai se adaptando. vai se adaptando e no os momento sistemas ele, vão abrir, ele mesmo vai abre. abrindo, né, o pulmão. E aí ele tá lá com a mãe e você faz essa avaliação até de longe, assim. Sim, claro, né? se precisar, Pega, se você não tá vai olhando, né? Limpa ali, mas daí já no colinho da mãe a gente já, né, vai Já arrumando a consegue posição. olhar. Ele também já vai sentindo o cheiro, né? Que tá, né, cheio dessa Você vai olhando pra ali, ele, né? Você vai olhando tudo isso. Olha, então não que tem mais legal. aquela necessidade de tirar o bebê de perto da mãe. Então é Isso é muito... importante. Quando a gente está em suíte PPP com a equipe toda, os pais aí andam já querendo pegar e, né? Pegam, né? Já nasce, a Isso. gente fica do lado, né? Ou o médico, ou eu, ou Sim. ambos, né? Mas aí ele aparando fica- ali, Mas já ele vai pega. pro colo do pai, daí a mãe se posiciona e vai pro colo da mãe. Então é Sim. bem... É muito legal. É outra recepção. Então, É isso, outra essa recepção. chegada no mundo, né? O mundo ele vem numa transição, né? Como a gente foi mudando. Eu Sim. vejo que a gente, né? Somos seres empáticos e cada vez mais. Então, e é essa, né? Para isso que a gente vai Se caminhando. a gente for pensar nesses anos todos que o bebê era separado, né? Da Nossa, mãe, que ele ia né? até pra... No início da minha carreira, né? pro berçário, né? Isso, e aqui Sim, os eu berçários. lembro Hoje dos Os não bebês dá, chorando, hoje no não filme a existe gente mais. sabe, né? Eu sei por causa dos filmes, o bebê chorando lá no berçário. Sozinho. Mal Que, chegou. que sentimento de solidão pra, né? E são os primeiros registros que a gente tem enquanto ser humano, sozinho né? lá, tipo... Eu me lembro que... E a gente já passou por isso, né? Eu passei por berçário. Isso, então Se a gente lá for a pensar. a gente, na época quando não tinha suíte PPP, eu me recordo que então o marido cuidava da doula e ou a doula ia com o bebê ou trocava, né? Mas ele também era orientado. E daí, o que a gente fazia com o bebê ali prontinho, que ele não tinha o que fazer, tinha que esperar a mãe voltar às vezes da cesariana, ou enfim, do parto e tal. E aí a gente ficava conversando com o bebê para ele não dormir, para não perder aquele momento e colocá-lo na mama para curtir esse momento por causa do cheiro, mas ele estava empacotado já. Ele já tinha sido lavado, já tinha posto Tudo tal diferente roupa, já. todo com a cobertinha, com a manta, né?
E aí, sabe aquela primeira hora Perde, toda né? lambuzada, que tem os Isso. cheiros, todas as substâncias que remetem, né, a esse vínculo, essa primeira hora, como fala, dourada, que seja, né? Perdia isso. Sim. Parece que perde uma intimidade, né? Se a gente for olhar assim, exatamente. né? Essa coisa da intimidade que você... Porque, pra mim, foi esse sentimento assim, o bebê nasce, você já ama. Sim, você ama, mas você tem que criar um relacionamento de novo aqui fora. vínculo, É diferente, é um vínculo. Então, isso é um primeiro momento muito importante, assim, né? É aquele... Olhar, O que a gente sentir, faz quando se cheirar. conhece? Não, a gente já vai se arrumar, passar um perfume, uma cara. Não. E aquele né? primeiro Isso mesmo. momento que a liberação dos hormônios também contribui, né? Então, a ocitocina tá no... A gente tá máximo, até então meio... tudo... Ih, o bebê tá aqui. Então, Eufórico. Acho que tudo essa é a isso, parte né? mais É um especial. imprint, né? Isso, Entre mãe e imprint. bebê. Então, isso é lindo. Mas do nascimento, acho que é a hora mais legal, né? É. O encontro, né? Eu O lembro, encontro, e eu lembro nos relatos de parto, assim, depois que eu fiz o parto, a gente às vezes encontra em algumas famílias essa dificuldade financeira, e eu acho que às vezes não é nenhuma dificuldade financeira, é uma cultura muito nova, a gente investir nessa hora, né? Mas por isso que é importante a gente falar o quanto isso leva para uma vida inteira, assim. Não teria como, na verdade, a gente não teria como pagar o benefício que se recebe nessa hora. Se a gente fosse... Esse preço envolve custo, envolve o trabalho de vocês, essa dignidade, mas o que vai ficar para aquele ser humano não teria como pagar, assim. Eu vejo que é que nem o valor da educação, você não consegue nem precificar. Sim, aproveitando a tua fala, por exemplo, a importância, né? Por exemplo, a liberação da ocitocina, que é natural durante o trabalho de parto, que é o hormônio do amor, então aquele bebê ele também tá recebendo, tá sendo inundado com aquilo. Então ele vai dizer como que essa criança vai se relacionar com o mundo. Sim. Então, a importância, né? E a gente veio de muitas gerações de cesarianas ou de ocitocina sintética para acelerar o parto, que não faz o mesmo vínculo. Então, se a gente Que olhar ainda é bem presente no mundo de para hoje, né? gerações, agora os adolescentes, né? Então, como eles têm, às vezes, dificuldade de interação. Sim. Sabe? Tem verdade. estudos e relatos que falam sobre isso. Já faz, acho que uns 10 anos que está sendo falado e olhado para isso. Da importância da liberação desses hormônios. Que vai dizer como que aquela criança vai se relacionar com os outros, com o mundo, né? Com as outras pessoas, com essas interações, tanto pessoais quanto com a sociedade. Sim. E não é difícil de você pensar. Imagina assim, vamos supor que eu tô te conhecendo, você me chama pra eu tomar um café na sua casa. A gente não tem muita intimidade ainda, mas tá se conhecendo. E aí, quando eu chego lá, você faz algo assim que aquilo... Ou eu vou me sentir muito em casa e vou lembrar dessa memória, isso vai selar cada vez mais a nossa amizade. Eu vou dizer, mas foi estranho aquele dia, né? Aconteceu aquilo, ai, não sei se eu quero voltar lá. Ai, toda vez que rola um convite, eu sempre lembro daquele... Então, tem muitas, né? A gente nem precisa... O estudo vem, aprimora, mas a gente pode levar a nossa memória a pensar das situações que a gente já vivenciou e ver que tem muito sentido isso. E eu digo que é uma transformação de cultura, por exemplo, quando a gente fala em custos, né, e nesses valores, às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, mas eu penso assim, poxa, a gente se prepara para tanta coisa na vida, para fazer uma festa de casamento, para fazer uma festa de 15 anos, seja lá onde cada um juntou um dinheirinho e comprou a primeira moto para uma condução, para alguma coisa assim. Então, esse é um dos intuitos, de novo, da gente estar aqui falando cada vez mais sobre isso, para que os adolescentes já estejam aí ouvindo, para que os pais conversem, né, conforme as crianças vão crescendo, para eles se prepararem para essa hora. Tanto para o investimento na gestação, tanto para o investimento no parto, para a educação, para os primeiros anos, porque hoje a gente vê esse desafio, quem cuida do bebê? Assim como tem as primeiras horas, os 3 primeiros anos são muito importantes para o bebê. Né? Hoje a gente já sabe, para o desenvolvimento dele enquanto ser humano, assim. A educação, então, que as crianças recebem, esse ninho que ela recebe na primeira infância de 0 a 7, a gente hoje se preocupa com a faculdade, com a pós-graduação, quando ele vai fazer essa pós, esse doutorado, essa faculdade, muito ali o 2º grau, a pessoa fala, não, quando ele fizer 7 anos, eu vou me preocupar com a educação. O primeiro berço que ele vai receber ali, seja em casa, seja numa instituição de 0 a 7, formou a base como as primeiras horas, assim. Sim, exatamente. Mas por que as pessoas acabam focando nisso? Porque são memórias lembradas. Então, eu lembro que
eu fui abandonado, que isso, que aquilo. Mas já pararam pra pensar como é mais difícil essas memórias que a gente não consegue ter acesso, porque a gente ou estava na barriga da mãe, ou no momento do nascimento, as primeiras horas, os primeiros anos de vida. São memórias que a gente tem mais dificuldade, mas fizeram registros nas nossas células. A gente vai acessar geralmente no ambiente terapêutico. Exatamente. Que você ainda vai acessar talvez não a memória, mas a sensação, o sentimento, né? E até a gente fazer essa virada de conseguir levar pra consciência, a gente vai ficar o quê? Reativo. Sim. A gente vai ter algumas situações que vão nos disparar gatilhos e a gente vai reagir de uma forma. Porque e a gente acha que a gente é assim, e a gente sou acha assim. que a gente é assim, eu sou fechada, eu sou isso, eu tenho dificuldade, até com dinheiro, relacionamento, tudo. Mas não, é um gatilho de uma memória, de uma sensação que você teve lá na infância. Então é muito mais difícil de você acessar. Sim. Então é muito mais fácil a gente prevenir, né? A gente falou essa frase da Helena Luz no último podcast, já que gravou, e que ela falava assim, me marcou muito essa frase quando eu falava, ninguém é fadado a nada. Então pode acontecer tudo até aqui, mas tudo tem como trabalhar daqui pra frente. Assim, aquilo foi um alívio pra mim, assim, que eu... é só buscar os caminhos, assim, né? E é justamente o que tu tá falando. Exato. E dentro do trabalho de parto, eu utilizo as técnicas, né, que eu tenho. Às vezes você precisa de umas barras, ou um reiki, ou uma meditação, ou uma fala diferente para a mãe ali, ou para impulsionar, ou para relaxar. Então, né, nas primeiras horas do bebê também a gente utiliza todas essas ferramentas para realmente receber esse ser da melhor forma possível. E essa mãe também, porque fora o bebê que está nascendo, ele está chegando ao mundo pela primeira vez. Sim. Mas vocês que pariram, vocês sabem, né? A mãe também tá renascendo. Também. Porque você... Tá nascendo, porque a mãe nasce naquele momento com o bebê, né? Exatamente. Não tinha mãe antes. Por mais que tenha o primeiro filho, no segundo, não é mais a mãe de um, tá nascendo a mãe de dois. É outra mãe. Então é outro ser humano. Então tem toda a fase, durante o trabalho de parto, é passado pro luto, pro abrir espaço, deixar ir aquela pessoa. Olha, né? Morte e renascimento. Agora tu falando fez muito sentido, porque eu também tenho uma pós-graduação em psicologia, também trabalho com a psicoterapia, a gente vai trabalhando nos rituais também, né? Como os rituais, o velório é um ritual, né? Então o parto em si é um ritual. Né? Isso é mais uma das coisas para a gente olhar o que é positivo no parto. Não que a cesárea não seja, não que, né, às vezes é preciso, enfim. Mas na hora da escolha a gente considerar isso também. Os rituais ajudam a gente a festejar, a celebrar, a fechar um ciclo, abrir outro, né? E o parto é um super ritual, né? Sim. E mesmo numa cesárea, quando tem esse olhar... Você dos consegue sentimentos, trazer. Você consegue. A gente entendeu, né? Cesáreas maravilhosas. Que consegue fazer, mas é por quê? Porque cada momento precisa ser respeitado e olhado com atenção para aquele ser humano. Porque e eu vou polemizar. Isso. Eu vou polemizar, porque, aproveitar assim, você. Você é um ser. Tá. A Sara é outro. Então, por mais que tenham partos que vão ser iguais, não vai ser diferente. Iguais. Porque são seres diferentes, né? Percepções. E vocês que estão no dia a dia, a visão que vocês têm hoje da cesárea eletiva. Como é que vocês lidam isso? Como é que vocês que estão ali na frente? Como tu falou, é muito pessoal também isso, eu sei. Então é justamente para perguntar, talvez até uma pergunta polêmica, mas é nesse sentido, talvez cheguem pessoas, né? Nem tem mais tanto, mas será? Talvez porque as pessoas chegam às vezes desinformadas, né? Exatamente, mas então o que a gente... Agora estou entrando em trabalho de parto. Isso, então quando eu quero cesárea, ponto. A gente explica. Porque assim, não é a via de parto. Sim. Né? Sim. É a forma... O corpo poderia, né? Ele tá preparado para outra coisa. Mas o parto humanizado, ele não diz só parto normal. Sim. Ele é assistência, claro, que é feita a tudo. Então, a gente vai com informação. A palavra-chave é informação. Sim. Quero uma cesárea por isso, por isso, por isso. Tá. Mas eu tenho toda a informação. Você acresce aquelas informações. Porque quando a gente não tem informação, a gente tende a fazer algumas escolhas de acordo com o que a gente tem. É como não conhecer uma crença, né? Exatamente. Eu não conheço a crença, então ela tá atuando e eu nem tô sabendo. Eu acredito em algo que eu não sei que eu posso ampliar. Eu atendi até a Sara, né? Me ajudou, né? A gente atendeu uma gestante que ela veio e falou assim, não, vai ser assim que eu quero cesárea. Ok. Mas mesmo assim a gente explicou tudo. Risco e benefício de todos. Sim. Parto normal, parto isso, parto cesárea, tá. Aí ela falou, eu ainda quero cesárea, mas eu quero ter um trabalho de parto. Isso então, é muito legal, já deixou de ser eletiva, né? Então, informação. Então,
E durante as horas do trabalho de parto, o corpo libera substâncias para a mãe, para o bebê. A própria preparação dos dois, né? Reconhece essa comunicação, né? Tudo facilita depois também para a vida fora do útero, os reflexos, a sucção. Talvez, isso eu acho que agora que tu tá apontando é importante. Talvez pudesse se falar aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente um pouquinho, né? A gente sabe que são... Né? Talvez não vai ser, tem que ser uma coisa breve, mas um pouquinho dessas diferenças, assim, igual quando você fala para alguém que chega, não, eu quero uma cesárea, e você vai explicar essa diferença, talvez entrar um pouquinho nisso seria interessante. Principalmente por isso mesmo, né? Porque esse momento, eu brinco, né? Não sei se faz sentido para todo mundo, mas eu sempre falo, tem namoro, noivado e casamento, né? Então tem trabalho de parto e parto, não é para pular. Porque durante o trabalho de parto prepara o corpo para o parto. E se eventualmente precisar a cesariana, também. Porque os doutores dizem que é mais fácil fazer uma cesariana numa cliente que já está em trabalho de parto do que não entrou ainda em trabalho de parto. Né? Tá isso até fisiologicamente, hormonalmente falando, corporalmente, fisicamente, né? Até a cicatrização, né? Isso, até já a cicatrização. tem estudos que mostram que muda. E pro pós, então, como a Alana falou, muito importante, justamente porque o bebê recebe essas substâncias, ele começa com reflexo de sucção nos últimos dias, mas eu digo assim, que sabe aquela luzinha de stand-by da TV? Fica assim, sabe? Para daí, no trabalho de parto, dar o start e ele chegar e usar outros sistemas que durante a vida no útero não funcionava, né? Do jeito que tem que funcionar o sistema respiratório, o digestivo, por exemplo, ele não deve fazer cocô, ou se xixi parece que é o próprio líquido amniótico quando faz, tem né? toda uma transição, então, né? De eu sair daqui para eu chegar no mundo. Isso, né? E esse período de transição que deve ser avaliado por um pediatra ou por uma enfermeira obstetra com especialização neonatal, né? Porque justamente esse período, assim, um pouco de... Adaptação. Isso, de adaptação, né? Daquela vida intraútero que era no líquido, no meio diferente desse que é aéreo, né? Então ele chega, o corpo também responde. Bem diferente a qualidade, é verdade, né? E aí, por que a gente vai tirar isso deste ser que está chegando e vai dificultar e comprometer, né? Sim. Essa parte, eu acho assim, o que a gente mais conquistou nesses 16 anos foi isso, porque... Eu me recordo ainda que o meu receio, em 2012, né, quando eu pari a Serena, era de precisar do plano B, né, porque a gente não sabe quando vai parir, se precisar de uma cesariana ou não, né. Mas o meu medo não era da dor, meu medo era precisar de uma cesariana e elas tirarem ela de mim e levarem, sabe? Eu dizia sempre que eu ia levantar anestesiada e tudo, que ninguém ia me separar dela. Essa era a minha preocupação, porque eu acho que esse imprint, esse vínculo, esse assim, enamoramento, sabe, meu bebê chegou, meu filho, precisa desses hormônios, precisa desse momento, independente se a via seja cesárea ou parto, porque a cesárea também fica muito familiar quando tem uma assistência assim mais humanizada, né? A gente deixa, a mulher pode ver o bebê nascer, desliga o ar-condicionado, o pai pode cortar o cordão também. Estar junto com a mulher, assim, porque às vezes eu recebo as fotos, né, e né, todo mundo compartilha, o bebê nasceu, mas você olha a mulher assim, tá amarrada, dura, né, ela nem sabe. Mas às vezes eu vejo aí nos bracinhos. Claro. E ela nem sabe que ela pode ser diferente daquilo, né? Imagina, aquilo tudo é diferente, né? Se o hospital, se alguém não falar, ela vai ficar ali, vai sorrir pra foto, mas não vai nem ter esse calor. Os pais também às vezes não conseguem tocar, não sabem que podem tocar no bebê. E a importância do acompanhamento também nessa hora, porque pra ela poder relaxar também. Saber o que tá acontecendo. Porque que nem ocitocina e adrenalina são hormônios opositores. Então, onde tem adrenalina, não tem ocitocina. Ou seja, medo, tensão. Por mais que esteja numa cesárea, né? Se a gente faz um ambiente acolhedor, familiar, isso aqui, a gente consegue fazer a liberação da ocitocina. Se ela fica tensa, não rola. Que legal você trazer os hormônios, porque às vezes eu encontro muito assim mulheres que não são tão de convívios, mas começa a conversar e fala assim, não, mas eu não tenho dilatação. E aí, às vezes, né, eu não sou dessa área, né, eu não tenho conhecimento técnico e eu olho para aquela mulher e digo assim, nossa, ela precisa saber que o corpo dela não tem problema, ele dilata. E às vezes você tenta falar, algumas têm abertura, outras não, outras já, eu acho que tem até talvez uma dor de algum processo, não, mas eu não tenho dilatação, eu não consigo. E é isso, que não muitos é que não anos a gente foi desconectado com o nosso corpo. Isso começa lá na nossa infância. Quando a criança cai, bate o joelho, dói. A gente pega, olha o passarinho, distrai. Não né? vive o processo. Não vive aquele processo da dor. Ou não foi nada. Calma, como assim não foi nada? Tá doendo, mas não é nada. Então, tipo, eu não posso sentir.
Entende? A gente vai aprendendo o quê? Vai sabotando o sentimento ali já. Então a gente vai desconectando do nosso corpo. E daí muitos anos, né, foi falado que a mulher não conseguia mais parir, que não sabia porque o corpo não podia. Quando precisa sofrer, né? Eu vou te ajudar. Isso. Não é, às vezes eu creio assim que não é por mal mesmo, assim, né? É a falta de conhecimento e uma informação. visão Eu de quero fora. te tirar do sofrimento, eu quero te ajudar, né? Sim, era uma visão de fora, né? Confunde essa coisa do parto com o sofrimento, né? Isso. E que não é. A dor, ela faz parte do processo. Sim. Estarmos encarnados aqui nesse corpo Crescer dói, nascer dói. é doloroso, né? Todos Da os alegria dias. também. Faz parte, né? tem as duas tudo, coisas. são as emoções, Sim, faz sensações, parte. sentimentos. Eu sempre falo que a dor, ela faz parte do processo. O sofrimento que não precisa fazer. precisa. Então, ele pode sim. Nós temos, né, acompanhando os gestantes que a gente vê, tem aquela sente, mas você olha, né, na expressão dela, ali, no né? semblante, aquilo vem e vai, é gostoso, é prazeroso. Então, não tem sofrimento, só tem amor. Então, uma delícia. Eu falo que quando a gente tá acompanhando um trabalho de parto, parece que a gente entra num útero gigante, né? Fica, aquele acolhimento, aquela... Parece que abre-se um campo, assim, energético. É o melhor lugar do mundo. É pra quem estar. tem, né, um pouco Viciante, essa né? sensibilidade. É Imagina, viciante. é um ser humano chegando, né? Sim. E a gente também muito. libera ocitocina, né? Muito. A gente... E tá todo mundo ali ocitocinado, a equipe, o casal. Falando em tudo. equipe, eu tava tentando lembrar aqui quando que você chegou aqui, né? Que você então nasceu e trabalhou lá no Paraná, Isso. no interior do Paraná. Isso. Daí... Você veio uma vez, depois voltou, depois veio de Eu novo. trabalhava no hospital, daí eu fui fiquei 5 anos na saúde pública, onde que, né, daí eu fiquei com saúde da mulher, mas perdi aquela parte do parto, né? Acompanhava pré-natal, pós, mas eu falava, ainda falta alguma coisa. Eu gosto do cheirinho do bebê, recém-saído do forninho. Tá lá com eles chegando. Daí, como tava, né, já tinha atingido, né, estabilidade. Daí eu falei, não é aqui, não é aqui que eu quero ficar. E sempre quis trabalhar com partos, mas ainda, né, uma cidade do interior não tinha essa visibilidade. Sendo também que os atendimentos lá eram 90% SUS. Sim. Então, né, Muda bastante ou coisa. trabalhava dentro do hospital, ou não tinha muita, né, as pessoas ainda não tinham essa abertura, né, naquela época. Daí eu vim pra cá, que daí eu vi que aqui a coisa engrenava. Já tava Já entrei em andando. contato com a equipe, né, comecei a pesquisar e daí eu vim pra gente conversar. Daí eu acabei conseguindo um emprego, né, aqui, e, né, vim já com o emprego certo em 2019. Ah, tá. Isso, 2019. Então eu vim, daí continuei com o meu emprego, né, estabilidade, e comecei a linkar e fazer participações, né, na equipe. E aquilo foi crescendo, chegou um momento que eu precisei escolher. Falei, não. E o engraçado, eu sempre soube que esse meu emprego, né, era provisório. Mas sabe aquela coisa da estabilidade? Sim. Foi um parto, inclusive um parto domiciliar, meu primeiro parto domiciliar. Que depois eu vi a filmagem, assim, o que eu imaginei? Eu que recebi o bebê, eu imaginei, falei, estou séria, super concentrada, né? Tá? E era a imagem que eu tinha, recebi tudo lindo, não sei o quê. Quando eu vi um pedaço, assim, do vídeo, gente, eu tava com um sorriso aqui. Eu falei, não, é isso que eu quero todos os dias da minha vida. Eu falei, não posso trabalhar em outro lugar. Eu falei, é isso. Que delícia. Aí depois disso, não deu um mês, eu falei, foi. Gente, imagina como seu bebê vai ser recepcionado. Se o profissional tem esse gosto, esse amor e essa decisão, a gente já pode ter ideia. A Luana é suspeita. Eu sou suspeita, né, Luana? Mas, assim, é apaixonante, como diz o outro, né? Uma vez um cliente falou pra mim, a gente sabe, a gente reconhece quem faz aquilo porque precisa fazer, vários motivos, e aquele que faz por amor, né? A causa, né? Então, Não é à toa bem, que vocês se encontraram. nítido, exato, né? Eu As entendo o vibrações, encontro de né? As vocês, vibrações, né? porque vocês se reconhecem daí quando Mas vocês sempre estão na foi equipe. difícil, sabe? Porque como a equipe sempre trabalhou com enfermaria obstetra, né? E a Luana, esse trabalho era das 8 às 6, né? Era o horário comercial, sabe? Então, a gente pedia pros bebês virem de noite, fim de semana, na madrugada. E, se a gente for contar, sobra dedo quando não deu certo, né? Sim, Porque não. sempre É deu isso, certo. O bebê apesar do gosta, trabalho. né? Sempre A maioria contribuiu, dizem né? que os bebês gostam da noite aí, Isso, da né? De madrugada. madrugadinha. E a conexão, às vezes eu fazia, né? A gente vai conversando com o bebê. Quando eu vou fazer as visitas, né,
né, antes do parto ali, do pré-natal, que a gente faz o toque na mãe, ali na massagem. Eu já começo a conversar com aquele bebê. Teve uma que ela esperou minhas férias. Então acontece, legal, sabe? eu acredito. Porque tem aquela empatia e aquela conexão mesmo, tanto com a mãe e com o bebê, ainda dentro da barriga. Sim. Né? A gente vai se conectando. E ele ouve, né? Isso é incrível. E eu sempre coloco que se for pra mim ser contribuição, que eu esteja presente. Se não, né? Não tem problema. Vai vir Mas, da melhor maneira que tem que vir. Da melhor maneira, que seja feito da melhor maneira. Então nada é engessado. Então, eu acho que é essa... Parto é isso, é soltar um pouco desse controle também, né? Você prepara, você deixa tudo, mas na hora a coisa prepara precisa fluir. Pra soltar. Prepara pro imprevisto, né? É verdade, a gente se prepara pra soltar, né? Inclusive, aproveitando, né, esse gancho, dá pra gente falar um pouquinho sobre doula e enfermeira, né? Que prepara pra soltar. É uma questão que tá vindo muito aí, né? Tá surgindo as enfermeiras obstetras e a doula. Tem as enfermeiras obstetras que são doulas também. Eu também tenho essa parte. Pra gente poder entrar no hospital, sim. Nada contra quem faz e quem escolhe fazer dessa maneira. Sim. Eu vou explicar por que pra mim não dá certo. Tá, legal. Então, o que acontece? A doula, ela tem todo aquele olhar e o acolhimento com a mãe ali, né? Eu vou explicar de uma forma que eu vejo, tá, Sara? Depois você, como doula, explica, né? Complemento aí. Então, o que eu vejo quando eu estou no trabalho de parto com doula? A doula, né? Eu trabalho de uma forma, assim, usando também as terapias, né? Quando a gente tá numa meditação, num estado, até para atingir o parto orgástico ou a partolândia, o que tem que acontecer? A mãe tem que subir a frequência, né? Pra poder relaxar e ir pro todo, né? Tipo, desconectar. Sim. Espiritualidade, porque o corpo sabe fazer, né? Eu porque só preciso não querer parar ele ou controlar. Espiritualidade, exatamente. Acho que os nossos partos são bem espirituais, porque tem isso. Então, a doula, ela tem essa função. Ela tá ali com a mãe pra subir. E eu, como, né, enfermeira obstetra, parteira, o que eu faço? Eu aterro pra trazer o bebê. Tem um porteiro em cada lugar. Um porteiro em cada lugar, aqui, né? Exatamente. Então, a minha função é estar aterrada. Aqui, cuidando não é nem porteiro, é um portal, né? Vocês são guardiãs ali. Então, com o bebê. E minha conexão é com o bebê, pra ele vir. Então, tu tá ali. Então, cada uma tem uma função. Dá pra fazer os dois? Dá. Mas vai ficar dividido. Mas vai ficar dividido. Como que você vai, tipo, liga uma chave, agora você olha aqui, sabe? Eu tô do lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado Não esquerdo, dá. cérebro. É que o jeito que eu trabalho, o jeito que eu trabalho, não consigo. Porque eu trabalho muito com a espiritualidade, com tudo isso. Não só a técnica. Sim. Né? Então, eu acho que é uma conexão. Se me perguntarem qual que é o teu diferencial, é isso. Meu diferencial é isso. Eu trabalho com não só como pode ser feito de uma maneira, pode. Mas se eu consigo fazer, né, que tudo aquilo seja uma experiência, porque eu entendo que é uma experiência única. Aquele bebê, ele vai estar nascendo e chegando na Terra uma única vez. Sim, aquela mãe também vai estar parindo aquela vez. Aquela mãe vai estar parindo uma única vez. Então, aquele momento, ele é especial. Ali. Então... E é justamente por tu trabalhar com essa parte das terapias e essa parte emocional, psicológica, espiritual, que tu entende a importância de ter alguém fazendo isso com ela para que outro possa estar assistindo o bebê e que realmente assim, né, que é muito importante a escuta, né, do bebê, do batimento, de tudo isso. Talvez tu possa entrar um pouco nisso também. Então, o olhar, né? E o meu serviço, meu trabalho, eu não vou ficar olhando o relógio porque tenho que escutar de meia hora, de 20, de 15, como é que tá indo o desenrolar, né? A altura do bebê, a dilatação. Então eu vou poder, eu vou poder me entregar para o entorno, para como massagear, usar a bola, exercícios, colocar na água, ver os mantras, né? Falar com ela, ver os medos, enfim, ou silenciar, dependendo da condição. O meu olhar é isso, eu não vou ficar me preocupando, né? Eu vou contar as contrações, vou mais ou menos. Mas se tem enfermeiro obstetra, nossa, eu sempre digo, a gente consegue dar o 100% em domicílio porque fica segura. Né? Como a gente fomos os pioneiros, né? Então a gente trabalhou e tem muita aventura para contar que vai pro livro, né? Já está indo, inclusive, né? Mas na tua época, na época que nasceram a Linda e o Henry, a gente não trabalhava com a enfermeira obstetra junto, porque não tinha esse trabalho como autônomas da enfermagem.
Mal tinha enfermeira obstetra no centro obstétrico do hospital. Lá não tinha, lembra? Ficava muito pro médico, né? Isso, e a doula, Centralizado, vendo que ele Tinha que ficar ali o tempo todo, tudo correndo. E a gente também, éramos muito poucas, né, no início, e a gente se sentia meio que assim, agora tá assim, tá? E comentava com o médico, né? A gente tinha que, e era muito difícil, acho. Aí quando chegou a enfermeira, né, que alívio. Porque daí tu pode dar 100% na presença daquela mãe, daquele bebê de outro jeito. No afeto, no suporte, né, emocional, no que ela tá. Até tu vai estar bem mais relaxada. Isso. Porque a gente pode perder o time, né? Sim. Se eu embarco no pedaço do outro, né? Porque eu também sou psicóloga, né? Sim. Então eu não vou fazer consulta enquanto eu tô dolando. Quando você tá dolando, você tem que concentrar naquele serviço ali. Uma vez eu até ingenuamente, acho, na época do ZEV, que nós tínhamos o Dr. Clarindo, enfim, mas na época, né? Trabalhando o Dr. Danita e o Dr. Clarindo. E aí a gente tinha que descer para cesariana, para o plano B, aí eu dizia pro Dr. Clarindo, agora, como era na época o instrumentador cirúrgico, sabe, que acompanhava, não eram 2 médicos obstetras, né? O senhor pode ser o anestesista, daí a gente fica tudo em equipe, tudo em família. Ele disse, não, mas eu não posso ser, né? Eu não vou sentar em 2 cadeiras. Isso, não Talvez dá, isso também é uma imagem boa, né? Também assim, né? Eu tô tirando do trabalho a entrada de um outro profissional, serviço, mas eu também tô entrando no serviço do outro no mesmo tempo, né? E a minha atenção é diferente, né? Eu ter 2 tarefas ou eu poder estar pleno aqui, é qualidade para a família que recebe, exatamente. né? Então, a minha função... Se complementa, né? Se complementa, exatamente. Não é dividir, é complementar para... Eu tenho, assim, essa coisa de que a gente fica em casa, que é hoje, né? Pra gente hoje, eu brinco... O nosso ninho, tem né? Assim, a gente tem que sobreviver, às vezes, né? Das equipes de parto, a gente tem que criar modalidades, tipos, né? Outro dia a gente adaptando algumas coisas, nós né? fomos pro hospital com 9 centímetros. Nascendo, Nós cuidamos em casa, né? E se o hospital é perto, a gente calcula, né? Eu calculo tudo isso. Mas quanto tempo a gente vai chegar, quanto eu tempo lembro, que né? dá. Assim como a enfermeira obstetra, porque No- sua doula No meu trabalho de parto né? domiciliar também, assim, eu lembro que a gente comentou, então, olha só, tem que ter 3 quilômetros no hospital assim perto, um que dê pra fazer, se tu quiser só pra ti, ou então que tenha a questão da UTI e tal, né, só que de Itajaí, então tem Marieta, e tinha o Santa Luísa se fosse cesárea, se fosse algo que a gente percebesse que era bebê, a gente vinha pra Marieta por conta do que eles têm a UTI neonatal, tudo. Então tem toda essa programação do parto domiciliar, né? Isso também é muito importante as pessoas saberem, assim, que às vezes tem muito preconceito, vai nascer em casa, que loucura. E às vezes, mas o que acontece? Quando a gente fecha um parto domiciliar, ou até mesmo um trabalho de parto, a gente vai bem adiantado para o hospital. Eu sempre aviso a mãe, é o que a gente quer. Porém, pode ser que eu chegue na casa, faça a avaliação, faça de vai para o hospital agora. Sim. Porque a gente prefere pecar sempre pelo excesso de cuidado. Sim. Então, eu sempre vou estar ali, escutando antes da contração, durante a contração, após a contração, para ver como que tá a vitalidade daquele bebê, né? Como que ele tá Não colocar nada em reagindo. risco, né? E cada contração diminui, né? Quando a gente contrai, diminui toda a vascularização. Como que ele tá ficando durante isso? Então, meu foco Isso maior vai dar um é a indicativo atenção. se tá tudo bem, se esse bebê tá nascendo bem, ou se, tem alguma coisa aqui que não tá legal, não vamos correr o risco e vamos terminar lá, porque se precisar... Exatamente. E o olhar também, quando toque, na queixa da dor da mãe, eu já vou imaginando, já sei o que tá acontecendo ali dentro. Daí a doula tá ali agindo para ajudar, movimentando, tô vendo se tá dando certo, se não tá, então o que a gente vai fazer? Já vou calculando os planos de precisa melhorar aqui. Então são vamos olhares fazer bem isso. diferentes. Então enquanto ela tá ali assistindo a mãe, apoiando aquilo, eu já tô planejando, não tá descendo muito bem aqui. Então eu já tô calculando uma nova rota pra gente conseguir. Propor outras. Entende? Daí eu vou são ali, olhares bem cochicho pra ela assim, vamos Legal. fazer isso. Muito legal. Então, por isso que é complementar o trabalho. Porque a mãe em nenhum momento ficou ali, tipo, e o que tá acontecendo? Eu vou apelar pro casamento de novo. Você contrata o fotógrafo, o cara que filma, a cerimonialista, aquela equipe toda só pra casar, ou não, pra casar, não só pra casar. Imagina pra chegada do bebê. Gente, a gente precisa se informar e preparar isso o quanto antes pra ter condição de fazer mesmo. Exatamente. É muito importante. É informação. As pessoas precisam saber a importância e saber que podem. Porque muitas vezes a gente passa e faz essa conversa com as gestantes, fala assim, eu não sabia que isso existia.
Então, precisa chegar para mais pessoas. Né? E antes, assim, a gente tem batido aqui, né? É matéria de adolescência, 2º grau, estamos com a Eleanor Luzes. A gente pensou em trabalhar assim, né? Que fora já existem os centros de nascimento. No Brasil, acho que tem 2 oficialmente prontos, um acabando. E aí aqui a gente não tem, mas a gente fez uma reunião para pensar nisso. Como a gente pode estar blindando a cliente e cuidando dela, assim. Então, a gente diz que a gente cuida o tempo todo antes, né? Já na gestação, com os cursos, com as visitas e consultas, doula e de enfermeira, né? O dia do nascimento e depois no pós-parto. Então a gente empresta o hospital, né? Só algumas horas. Então todo esse cuidado é diferente, né? E como a gente, se todos pudéssemos, esse é a forma como é cuidado, como é que é? O olhar do centro do nascimento, o cuidado 1 para 1, né? Sim. Que é o que dá certo. E é o que fecha os presídios no futuro. Isso, exatamente. E é o que nossas aqui já tem algumas equipes de parto, né? Domiciliar, planejado, e também equipes que vêm usando essas suítes PPPs que alguns hospitais estão disponibilizando. E que eu acho, assim, eu acredito que talvez, né? Porque essa questão também da enfermagem e da doula se misturarem veio também muito pela pandemia, né? E porque a doula justamente não tem não está apta, né, para dar essa informação mais certeira para o médico. Sim. Né? Então, às vezes a doula vai para o hospital e a cliente está com 3 centímetros e agora o médico. Né? Então, é outra linguagem, são técnicas. Isso, bom, é uma né? formação, né? A gente fica então sendo cuidada pela enfermeira obstetra no domicílio e o médico chega no hospital só no momento de nascer, bem próximo do parto, né? Sim. Porque hoje a enfermeira obstetra se equipara ao médico obstetra, né? Porque no hospital tem que ter os 2, o médico obstetra e o médico pediatra. Mas no domicílio tem que ter 2 enfermeiras, uma enfermeira obstetra e a outra obstetra com a especialização em neonatologia. Olha. Para ter o parto domiciliar, né? Legalmente falando, né? Legalmente, 2 enfermeiras obstetras já podem. Eu gosto desse... E como eu gosto, não tinha como dividir, tipo, você é só enfermeira obstetra ou você é só neonatologista. Não, quero saber por quê. Se precisar, vem daquela premissa, se precisar, eu sei o que fazer. Então eu sempre me precavi dessa... A gente não tem direito de errar, não pode, né? É responsabilidade. Então foi uma escolha minha. É que nem a placa na dúvida não ultrapassa. Vou me preparar ao máximo que eu posso, né? Conto com a presença, vocês falaram da espiritualidade, né? Cada um na sua crença, mas com uma ajuda divina também. Exatamente. Mas tem vou que me preparar para o imprevisto, né? Sim, caso. Claro. Talvez é quase o mais que tem que estar preparado mesmo, Isso, né? exatamente. Porque é muito importante. Com a intercorrência, porque se tiver fluido como deve ser, começa e vai sozinho. E que seja 100 partos que tu faça que precise, mas olha, uma você vida, não esquece, né? Não tem esquece. como medir, não tem vida mais importante. Não, olha, eu tenho 10 anos aí de hospital, em partos e atendimentos. Teve alguns que marcaram pelo sustinho ou por, sabe? E normalmente foram dentro do hospital. Então, o que acontece? Então, marca, a gente não quer. Né? Então, tipo, nenhuma história triste. Sim. Graças a Deus. Mas por quê? Por conta disso. A gente sempre tem essa premissa do pecar pelo excesso. Sim. Melhor é chegar no hospital e não ser nada. Se acontecer, realmente vai ser uma fatalidade, não vai ser uma falta de conhecimento, né? Dentro do que a gente pode buscar hoje. É que o que acontece? A gente nunca faz uma transferência na emergência. A emergência é risco eminente de morte, que pode morrer a qualquer momento. A urgência é que acendeu um alerta que se não for feita uma intervenção rápida, pode gerar um risco iminente de morte. Então a gente começa ali. Se você tá ligada na urgência, dificilmente vai chegar nessa quando emergência. eu começo, eu falo como se fosse efeito dominó, sabe? Uma coisa que sai do eixo, o bebê não tá rodando direito, isso e aquilo, eu já tô já tá de olho na urgência, né? Se vai acontecer urgência ou não. Trato, já com nova rota. A gente faz, não voltou pro eixo, continuou. Não, então a gente não vou insistir. Já se direciona, porque é uma coisa que sai do lugar, a gente faz alguma coisa pra voltar pro fluxo. Não voltou. Então, se a gente for esperando, é outra coisa. Então... É muito importante ir profissionalizando, estudando, tendo esse perfil, tendo esse cuidado, porque senão isso faz o inverso do que a gente quer trazer no movimento do parto humanizado, de um parto domiciliar,
vem o preconceito, vem a desinformação. Insegurança. Aí vai, né, aquele 3 passos para trás e um para frente, não é nem mais 2 que eu falo, é 3, já passa para trás, um para frente. Às vezes, por algum momento que alguém não se formou, alguém não buscou essa experiência, não teve esse olhar, todo mundo vai pagar por isso, né? Exatamente. Eu acho que a gente não pode trabalhar na dúvida. Sim. Né? Acho isso, não. A gente não pode achar. Sim. Né? Então, Sim. porque é uma Porque vida. tu tá indo é agora uma vida, é uma justamente, história, né? Para essa parte técnica da saúde. Isso que todo mundo tem esse apego no hospital, não é o hospital em si, é esse conhecimento do profissional e de como solucionar e agir, Sim, né? E a Então ele segurança conta que com isso isso. traz. Então a gente pode sim ficar o máximo de tempo possível, ter um parto domiciliar com essa segurança. E sabendo que a pode qualquer acontecer. momento a gente vai para o hospital. Porque é a saúde do bebê e da mãe ali. Muitas vezes vai pro hospital e não evolui para uma cesariana. Vai Não, um parto já aconteceu de né? partos que eram domiciliares, virar. né? Achar, né? Ter aquele insight, até tava ocorrendo tudo bem. Uma coisinha que saiu, eu falei, não, mas mesmo Por assim, dúvida, né? Não vamos arriscar, né? Chegou lá, pariu lindamente E tudo bem. e não precisava. Mas então. E se precisasse? Mas é Então existe, acontece, né, mas uma coisa que saiu, a gente tem os protocolos, saiu do script e muito não legal. retornou, então Sim. já se direcionamos. Então é melhor cumprir e por isso que teve todo um final feliz, né? Foi... E aí vocês estão quanto tempo trabalhando juntas, então, na equipe? Ela falou 2019, né? 21, 22, 20... Passaram essa pandemia juntos aí. Desafio. Tá Já 3 temos anos. algumas histórias aí, né? Alguns nascimentos juntas, né? Mas agora mais do que nunca, né? Faz já meio ano que você saiu, não? Vai fazer 6 meses. 6 meses que eu estou exclusivamente para isso, né? Então, Para o parto, para os nascimentos, né? com o coração bem mais E tranquilo, para a né? evolução, né? Porque não para de fazer curso, não? Isso é importante, Esse né? olhar, né? Tanto- E aquilo que a gente falou, se você está sempre se preparando, você vai poder entregar o melhor para essa vida que está chegando, vai poder colaborar para a evolução do próprio nascimento, assim, né, de como o ser humano chega no mundo, porque né, se você está lá nas terapias, na holística, na psicologia, olhando, imagina podendo também fazer essa parte técnica, sabendo o quão importante é, né? Jung tem uma frase, né, que fala assim, que você conhece todas as técnicas, mas na hora de tocar outro ser humano, é uma alma tocando outra alma, né? É um ser humano tocando outro ser humano. Então, quando a gente tem dentro, né, da área técnica as pessoas que já estão indo com esse olhar, assim, imagina quanto ganha, né, o ser humano, né? Por isso a gente chama o serviço da equipe um serviço de saúde integrado, né? Porque a gente integra e transdisciplinar, né? Porque também levamos em conta a espiritualidade, né? E agora, aproveitando que vocês estão aí, contem aí pra gente uma história que vocês viveram juntas, de repente, se alguém não tem alguma memória. Eu tava lembrando, sabe qual? E também para falar sobre o posicionamento do bebê, né? Porque a gente normalmente não vai, enfim, não sei, por conta desse cuidado para cesariana com urgências, emergências, vai porque o bebê nunca chegou, né? Nunca chega, ele deu aquela famosa entaladinha, não desceu, parou e tal. E aí eu sempre digo que esses partes que são assim especiais, que o trabalho da gente faz mesmo muito efeito. Nós ficamos com uma cliente aí segunda, terça, quarta, quinta-feira, que ela realmente engrenou o trabalho de parto. Ela e a Dola foram 1 ou 2 vezes na casa dessa cliente, e o doutor também estava no meio, que vocês iam para Brusque, o doutor dizia assim, olha, deixa engrenar, né? Vamos esperar engrenar. Porque acho que não sei se 45%, talvez esteja não tão certinha, dos bebês que não fazem o encaixe para entrar em trabalho de parto, não vão nascer de parto, sabe? Tá. E alguns pela postura da mãe, enfim, também não sei dizer, não encaixam. E ela, então com essas massagens, a Luana, né, foi lá e olha, fizeram bastante exercícios, né? Fizemos alguns exercícios. E deu super certo, essa é uma história assim que eu fiquei... Eu avaliei de manhã, vi que tava numa posição e de um jeito. Eu voltei de meio-dia, tinha mudado muito pouco. No final da tarde, falei assim, não, passei alguns exercícios e falei, tá, então vamos lá. Fiz as massagens, manuais ali, o que estava dentro do meu alcance. Cheguei à noite não, no final da tarde, 6 horas, até comentei com a Dola, eu falei, se não tiver mudado, a gente vai pôr ela de ponta cabeça. Vamos desencaixar o bebê encaixado novo, né? E tava... Não
não tinha dado muita evolução. Eu falei, Eu fazia a manobra? Fez uma manobra, né? Que é colocamos ela E ele uma tava, posição. só pra eu entender, nesse caso que vocês estão contando específico, ele tava pélvico ou ele não chegava nem tá pélvico, ele só não tava encaixadinho. Exatamente assim, porque a cabecinha, a gente tem a moleirinha, né? Que ela Tá. fecha Sim. pra passar. Sim. Então, o bebê tinha entrado um pouquinho e o ombrinho tava na pelve um pouquinho. Entrou um pouquinho atravessado, só isso. Era só um leve E geralmente no ajuste. caso desse a mulher até vai dilatar, por exemplo, se seguisse, não fosse percebido isso, né? Vamos Só que pensar o bebê não antigamente. desce. A mulher vai ter dilatar, contração, mas aí não dilatar. puxa. Às vezes o bebê não pesa, a dilatação para, porque É, a o dilatação trabalho nesse tá- caso engrenou até um momento estacionou. e estacionou. E tinha contração, tinha tudo pra ir, mas era aquela Acho que era coisa. 3 centímetros, né? Sim, 3 ficava centímetros. 3, 4. E você consegue perceber ali se ele não. Porque Tanto deve- pegar é uma coisa quase e no mínima, toque, né? É, mas assim, então, por isso que eu digo, sensibilidade. um pouco também a gente vai tendo essa sensibilidade, Que legal. né? Sente. E a conexão, né? A gente vai se conectando com o bebê, E vai pelo sentindo, toque também. né? Vai pegando, Interno. sabendo onde que tá. E o toque interno a gente Também vai sabendo mostra. a posição da pelve, aonde que tá, e Pela como pelve. que tá. Uau, Então, o corpo é eu maravilhoso, consigo- não, né? é perfeito, né? Então, daí, nesse caso, a gente virou, né? Ela colocou em algumas posições, né? Usamos o rebozo também, né? Que é um tecido. Ah, eu ia que a perguntar o gente- que é. Aí eu sempre dou um exemplo assim, ó, quer ver? Lembra daquela compota de pêssego no armário? Sim. Tá todo mundo encaixadinho, bonitinho. Aí tu vira e volta e faz bloft. Todo ele mundo mexe, se encaixa, né? reencaixa. Olha, Então, mais ou menos isso. Daí era noite, era uma meia-noite. Então, 6 horas o bicho pegou. Olha que legal. Daí era 7, 8 horas, tinha uma consulta com o obstetra que ele ia avaliar, né? Até adiantou um pouquinho a consulta, ele foi antes que a consulta ela tava com 6 de dilatação. Então foi. E daí já foram direto pro olha que atenção que essa hospital. família recebeu. Né? Então, e se É fosse muito noutra bonito situação, isso. ela teria ido pro hospital e ficado, Ah. e talvez fosse então pro plano B, sabe? Porque, né? E aí eu ia encontrar um dia, talvez ela dizer, pois é, ou eu até tive dilatação, isso, mas né, não veio, né? E a gente não sabe explicar mesmo, e às vezes a gente não quer mais nem explicar, a gente quer saber como é que a gente soluciona no sentido de mudar, né? Que lindo como vai evoluindo. Isso é muito bom, né? Assim, esse atendimento é um atendimento assim que se não tem uma equipe que faz esse trabalho, esse serviço em casa, no domicílio, é muito difícil. E como ela que a cair, equipe né? vai se especializando, né? É. Fica Vendo claro de acordo isso. com as necessidades, né? Fica que daí a claro. gente vê e fala assim, podia ter feito alguma coisa, vamos pesquisar sobre isso. Daí por isso que a criança falou assim, nunca pare de fazer curso. Falei, tem uma coisinha ali, fala assim, tá, e se eu soubesse fazer uma coisa Sim. diferente? Existe? Então se existe, vamos procurar saber, né? Pra que não aconteça E de vai novo. estar sempre, né? A tendência é que a gente cada vez vá afinando mais, vai descobrindo mais coisas, vai melhorando mais, né? E Então é agregando, muito né? bom saber, né? Que tá sempre estudando, sempre procurando, sempre buscando, que você está sempre aprimorando o seu trabalho, né? E aí as vidas que estão chegando agradecem, né? Muito bonito. E eu acho bem importante também, né? Eu não sei como que tá nosso tempo, mas é rapidinho. mas Da pode. questão do... A gente tem recebido mães que não estão preparadas para a gravidez. Ou que não aceitaram. E a gente tem feito conversas para acolher também essas mães, né? Eu tive a oportunidade, eu até falei pra Sara, eu tô muito emocionada. Uma gestante nos procurou, ela tinha descoberto a gravidez ali no final da gestação, 15 dias antes de parir. Ela entrou em contato com a gente, daí pelo relato dela, me toquei, até comentei com a doula, falei, vamos lá avaliar, que eu acho que ela tá em trabalho de parto. E ela ia dar pra doação Sim. o bebezinho, né? Ela não ia ficar, né? Tinha toda a história Tinha dela toda uma ali. história e o trabalho de parto, e o parto foi redondinho e show de bola. Tá. A gente conseguiu prestar uma assistência e um apoio pra ela, sabe? Depois o relato que ela mandou, o agradecimento, né, com a gente, né, acaba sendo... Eu acho que esse olhar pela individualidade, não importa. Toda mulher precisa e deve passar da melhor forma possível. Nossa. Sem julgamento. Sim, nosso pensar esse negócio parto, não é né? julgar. Assim, ela fez todo esse trabalho de chegada desse bebê, E né? o nosso trabalho ali foi assistir. do renascimento. Você vai renascer. Sim. Porque no trabalho de parto normal, a mãe foca no bebê ali, né? Sim. Então ali a gente focou da liberação Trouxe daquelas algo bem memórias de específico dor. pra ela. Da dor, pra ela liberar. Tá. E também
incentivando que aquele bebê... Você tem noção? Eu falei, minha mãe viveu isso. E ela conta com brilho nos olhos, falando que o dia ela estava dando aula, quando ligaram para ela que, olha, tem uma menininha que vem buscar, ela esqueceu tudo. Os alunos foi lá, colocou todas as roupas que, né, que ela já esperava, né, que estava numa fila de adoção, colocou todas as roupas, lavar, não tinha o que me colocar, de alegria, assim, né. Daí eu até contei pra ela isso. Falei, então, imagina como que alguém vai receber uma notícia dessa. Falei, então, vamos lá. E foi assim... Que lindo, né? Foi gostoso. Então, não importa a situação. Não importa se você vai ficar com o bebê, se não vai. É essa vida que tá chegando, Essa vida que tá chegando. Que merece tudo isso, e essa mulher também merece esse acolhimento. Por mais que não seja uma gravidez que eu queira, a gente pode contribuir. Não, só o fato dela olhar pra isso já mostra, assim, né? Nossa, que consciência, né? Olhar e buscar ajuda, né? Isso. Sim, não, que ser humano, gente, né? Eu fiquei apaixonada por ela. Arrepiando. Até... Né, os planos do futuro é ter algum trabalho relacionado, porque ela me inspirou. Falei, nossa, falei, olha, é um ser humano que eu nunca vou esquecer. Porque Que eu falei, legal. gente, E essa parte do nosso trabalho é a graça que a gente recebe, né? Porque o que a gente aprende com cada família, com cada mulher, né? A gente entra na família e descobre isso tudo aí, né? Essa cliente que ela tá falando, e a gente vai se conhecer logo, a gente se encontrou meio-dia, para daí à noite ela entrar em trabalho de parto e tudo aconteceu. Foi assim, bem... Cheguei, vocês podem, claro. E aí deu certo. E às vezes tudo, ela né? até tinha esse medo, né, do julgamento, eu vou contar, Exatamente. e às vezes a equipe nem vai querer Justamente, atender. na não. verdade, ela buscou a equipe por medo do julgamento, né? Sim. E depois ela acabou relatando, né? Foi, eu acho que um dos relatos mais lindos que eu recebi. Mas a gente realmente, sabe, eu vi, eu senti, gente, no meu coração, assim, a Doula também teve a mesma sensação. A gente conseguiu fazer algo bom para uma outra pessoa. Sim. Porque por mais era uma situação que poderia ser péssima. Sim. A gente conseguiu fazer aquilo, tirar o proveito Dar essa daquilo assistência, né? e empoderar ela. É assim como quando tu fala assim, né? Olha, a gente planejou o parto normal, humanizado, né? Mas acontece uma intercorrência ou acontece algo que eu tenho que levar para cesárea. Então eu vou fazer disso a melhor situação e é possível. Exatamente, claro A gente que não é vai possível. controlar o que acontece nesse sentido. A gente vai fazer o melhor com aquilo que se apresenta, né? Isso, e transformar, né, o entorno, né? Exatamente. Chegou algumas gestantes também com depressão, que não queriam, não estavam aceitando a gravidez. A gente fez toda uma conversa. Olha que Porque legal. aqui, eu acho que é isso que a gente mais se É muito conecta, bom as pessoas né? estarem ouvindo A gente isso, não porque julga. às vezes você tá com uma amiga, você tá com alguém numa situação, você até quer chegar, mas a pessoa não tá te ouvindo. Isso, às vezes você dá de presente uma conversa dessa, né? Faz uma consulta lá, conversa com essa equipe, ouve o ponto de vista deles, né? Dá de presente, Porque ajuda de alguma maneira. Não importa, a gente não tá aqui pra julgar, e sim contribuir. Então, se pode, eu não quero esse bebê, tá? Então, o que a gente vai fazer com isso? E O que acolher, você quer fazer? As opções são essas. O que você quer fazer e como que a gente pode te ajudar? E essa importância dessas opções, né? De Sim. você poder dar tudo Então, isso. E de assim. estar junto, né? E de estar Porque a junto, gente está indiferente. As mulheres precisam saber disso, que a gente tá aqui pra ajudar, indiferente de qual seja a tua decisão. E cada um tem a sua história, né? Às vezes eu digo assim, a gente só foi contratado para estar junto. A história deles, né? É, tem Exatamente. isso, né? Exatamente. Lembrar disso, né? A gente tá só Os junto, protagonistas principais compartilhando. são a família que tá ali, esse bebê que vai chegar, essa família, as pessoas que estão procurando vocês, né? Mas é uma graça mesmo, é um presente, né? Então tá bom, vai estar aí no Instagram aí, da equipe, né, de todo o trabalho aí para o pessoal entrar em contato também. Isso. E quem não é da região também, é bom saber a informação, é bom ouvir, procurar perto, ajudar a formar grupo, buscar informação, buscar formação, Tem né? os Buscar cursos também profissionais. que pode ser feito online, né? Pra informação. Minha cidade não tem esse tipo de assistência, então eu posso o quê? verdade. O máximo de informação E possível. vocês mesmos fazem A gente encontros faz- online hoje, Exatamente, né? então. Então, para quem Tem os não é cursos. daqui, mas né, quer acompanhar, quer estar em contato com a equipe, quer participar dessa preparação, olha, é um Fazemos grande os começo. cursos durante a pandemia, fizemos todo online, agora fazemos mesclados também, depende como que é a demanda, é a procura, porque todos somos autônomos, né? E nos reunimos para praticar esse tipo de assistência que enche os nossos corações, né? Ai, amei! Acho que é isso. Estamos finalizando. Se tu quiser deixar de repente, né? Já deixou várias mensagens, mas se quiser dizer alguma coisa pra gente poder finalizar também. Acho que o recado é esse, informação, né? Que todas as mulheres, até as que estão tentando engravidar,
né? Quanto mais autoconhecimento, se conectar com o corpo. Então a gente também tem essa ferramenta, né? Trabalho com a ginecologia natural, que eu esqueci de falar isso. Que legal. A gente vai esquecendo algumas Não, coisas. nossa, mas isso dá um outro podcast. No próximo Tá pode marcado ser. um outro podcast pra falar da ginecologia natural. Exatamente. Então, a ginecologia natural é uma ferramenta de autoconhecimento, reconexão com o próprio corpo. Então, né, tem várias ferramentas. Então, mulher, você que tá aí, né, querendo se conhecer, se conectar, né, pensando em engravidar ou apenas olhar para você, para o teu ciclo, o que o teu corpo quer dizer. Né, gestantes que estão aí se preparando, então saiba que estamos aqui de portas abertas e coração aberto para melhor atender. Super mensagem, muito legal. Eu também agradeço a oportunidade e, delícia, como sempre, né? a gente fecha com chave de ouro, assim, né? O nosso intuito, quando a Sara me convidou, ela falou, e aí, o que vai ser? Eu digo, vamos saber de biografias, Isso. vamos rir e vamos chorar e vamos Histórias levar de nascimento, conteúdo. experiências. Né? Vamos conhecer mais pessoas, vamos levar isso pro mundo. Nossa, Sara, eu tô dentro, eu topo, vamos fazer. Que delícia, delícia. E cada vez que a gente finaliza o encontro aqui, eu tenho essa sensação assim de missão cumprida, assim, sabe? Estamos nesse lugar. Que bom. Então, muito obrigada aí todo mundo que está ouvindo também. E A até nossa o equipe próximo, que está né? aqui ajudando. Depois os contatos da Luana Né? também ficam É por ali, isso. porque também tem as mídias sociais, tudo Sim, certinho, né, Luana? para as pessoas A Luana poderem também faz seguir e pré-natal, acompanhar. né? Natal, algumas terapias, né? Então, vai Bora estar lá. aparecendo aí para seguir a gente. Beijo. Então tá bom. Até a próxima. Obrigada.